E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação da parte 2, do capítulo 2. Então já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua, na cena em que Zanak desmontou, e ficou parado, diante da carruagem. O cavalier falou, então, aqui está a representante, do reino feiticeiro, Albedo-sama. Zanak se perguntou, que tipo de monstro vai aparecer a seguir? Zanak desejou que sua expressão não mudasse. A porta se abriu, lentamente, e uma figura humana emergiu lentamente. O que ele viu lá foi a mais pura expressão da beleza. Não, Zanak não conseguia pensar em um adjetivo que pudesse descrevê-la melhor. A única coisa que veio à mente foi beleza de nível mundial. Ninguém neste mundo poderia ter aparência comparável à de Renner. Zanak acreditava nisso até agora, mas depois percebeu que estava enganado. Se Renner era uma beleza radiante e dourada, então Albedo era uma beleza sedutora, tingida pela escuridão. Albedo pisou nos degraus da carruagem. O som fraco de seus saltos altos sacudiu Zanak de volta à realidade. Zanak imediatamente genufletiu diante dela e baixou a cabeça. Pode-se pensar que era embaraçoso para um príncipe de uma família real se curvar diante de qualquer um, mesmo se eles fossem os emissários de outra nação. No entanto, depois de considerar a diferença de poder entre o reino e o reino feiticeiro, esse foi o curso correto de ação. O que o reino precisava agora não era glória, mas benefícios concretos. Albedo falou, você poderia, por favor, levantar a cabeça. A voz calma e encantadora ecoou por cima dele. Zanak falou, imediatamente. Quando ele olhou para cima, o rosto da donzela estava todo sorridente, quando ela olhou carinhosamente para ele. Essa era uma atitude praticada, que homens superiores adotariam. Não, ela era mesmo humana. Zanak moveu seus olhos, para medir seus contornos. Primeiro, havia as asas da cintura. Seriam itens mágicos, ou alguma outra coisa. Da mesma forma, os chifres se projetavam, dos lados de sua cabeça. Se fossem itens mágicos, ou se realmente pertenciam a uma criatura heteromórfica, não o incomodou, não parecia particularmente bizarro, uma vez que ele considerou que ela veio do reino feiticeiro. Albedo falou, eu sou a enviada do reino feiticeiro, de Ainz ou algo, Albedo. Embora seja apenas por alguns dias, estaremos importunando vocês. Se levante, príncipe dono. Você certamente não pode continuar falando a partir desta posição. Zanak falou, você tem meus mais profundos agradecimentos. Zanak se endireitou, e então, um problema se apresentou. Embora ele tivesse aprendido que o nome dela era Albedo, através da conversa, era apenas isso. No reino e no império, os plebeus tinham 2 nomes, nobres tinham 3 nomes, e pessoas tituladas tinham 4 nomes. Como membros da família real, eles tinham 4 nomes, contando seus títulos, somavam um total de 5 nomes. Foi por isso que Jirkniv Unifarlord Almix e seus 4 nomes foram ridicularizados por não serem membros da realeza. No entanto, um nome como Albedo soava como um pseudônimo ou um apelido. Então, não se poderia ser tão tolo quanto se dirigir a um membro da nobreza por tal apelido. Embora ele pudesse estar se preocupando desnecessariamente, ele não podia ter certeza de que tal situação não ocorreria. A razão pela qual ele disse isso foi porque muitos nobres morreram no campo de batalha anterior. Não foram apenas os chefes de família que pereceram, mas até mesmo os herdeiros primogênitos de algumas famílias. Atualmente, muitas famílias nobres eram lideradas pelas peças de reposição, o segundo ou terceiro filho. Peças de reposição eram peças de reposição. Ninguém esperava muito desses nobres. Não só eles não tinham aula, mas também não tinham conhecimento. Em suma, eles nem mesmo tinham a educação apropriada. Em circunstâncias normais, eles teriam sido devidamente educados pelos superiores em sua facção, mas dadas as perdas da guerra anterior, significava que eles não tinham mais a mão de obra para tais esforços. Como resultado, muitas pessoas incompetentes foram forçadas ao centro do palco, e essas pessoas incompetentes se reuniram para formar uma facção de incompetentes. Atualmente, a classe da nobreza do reino despencou, graças a essas pessoas. Neste momento crucial, eles poderiam tratar uma mulher como Albedo, com etiqueta adequada. Zanak falou, perdoe-me, mas posso saber como devo abordar você corretamente, Albedo-sama? Esta foi uma pergunta um tanto desrespeitosa. Normalmente, ele deveria ter perguntado:
que título você mantém entre o Pariato, Albedo-sama, ou talvez, qual é a sua posição, no reino feiticeiro? O problema era que ela poderia ter respondido: você nem sabe a posição de uma emissária do país vizinho. Ainda assim, isso era culpa do reino feiticeiro. Afinal, nenhuma informação sobre o reino feiticeiro havia fluído de suas fronteiras. Embora tivesse declarado sua própria soberania por vários meses, eles haviam se restringido, em grande parte, aos assuntos internos. Esta foi a primeira vez que eles se envolveram em relações diplomáticas por conta própria. Tudo que Zanak sabia sobre Albedo era que ela era a líder dos enviados e a mão do rei feiticeiro. O Império provavelmente saberia. Mas eles não nos disseram nada. Bem, qualquer um que tivesse pedido que aquele tipo de magia fosse usada em nós, deve nos odiar até os ossos. Como se sentisse suas preocupações, Albedo respondeu. Albedo falou: embora possa não parecer, fui designada como a supervisora que lidera todos os guardiões de andar e guardiões de área dentro do reino feiticeiro de Ains ou Algon. Zanak falou: oh, entendo. Ele disse isso, mas não fazia ideia do que significava ser a supervisora. Além disso, ele era completamente ignorante em relação ao andar de que ela falava. Albedo continuou falando, aparentemente visto através de sua confusão oculta. Albedo falou: de fato. Eu e Ain-sama somos casa. Não, quero dizer, eu sou a segunda em comando do rei feiticeiro, a supervisora guardiã. Talvez isso seja mais apropriado. Zanak falou: oh, compreendo agora. Zanak pensou: Ain-sama. Parece que ela está perto o suficiente para se dirigir a ele dessa maneira. Então, ela é uma marquesa. Não, uma duquesa, talvez. Eu preciso levar essa informação de volta para os outros. Mas ainda assim, supervisora, guardiã. Zanak falou: então, Albedo-sama, permita-me acompanhá-la ao Palácio Real. Há suítes na capital real, onde rezo para que você fique em casa por enquanto. Meu pai, o rei Ramposa III, é de idade avançada, então, ele me atribuiu a tarefa de encontrá-la nos portões da capital. Eu rezo para que você nos perdoe. Albedo falou: está bem. Seu sorriso não mudou em nada. Normalmente, ela deveria estar agradecendo ao príncipe. No entanto, ele podia sentir claramente quem demonstrava a superioridade aqui. Zanak estava suando frio nas costas. Isso porque ele entendeu que forjar boas relações com eles, provavelmente, seria uma tarefa muito difícil. Zanak falou: além disso, nós normalmente tocaríamos os sinos em comemoração, mas o infeliz desentendimento entre nossos países levou à tragédia. Então, por favor, nos perdoe por não fazê-lo. Além disso, o povo comum ainda não sabe da sua chegada, por isso, leve isso em consideração. Albedo falou: claro, isso não é um problema. Ele não tinha ideia do que o povo faria se soubessem que um emissário do rei feiticeiro tinha vindo encontrá-los. Nesse aspecto, a resposta de Albedo foi um grande alívio. É melhor pensar que eu devo um favor a ela. Ele não estava preocupado com o fato dos enviados serem atacados por uma multidão enfurecida. Aqueles 10 cavaliers, de fato, todos os presentes, provavelmente, eram muito fortes, mesmo dentro do reino feiticeiro. Ele podia facilmente acreditar que cada um deles era páreo para o finado Gazestronov. Albedo falou: então, posso fazer algumas perguntas pessoais? Zanak falou: claro. Eu responderei enquanto estiver dentro do meu alcance. Albedo falou: bem, então, você poderia me contar sobre o itinerário depois que chegarmos ao Palácio Real? Zanak falou: sim. Primeiro, há um jantar marcado comigo e com o resto da família real, hoje à noite. Amanhã, visitaremos os teatros, durante o dia, para assistir às danças, e realizar um jantar à noite, onde todos os nobres do reino serão convidados. No dia seguinte, haverá um concerto da orquestra do palácio, depois disso que iniciaremos as negociações diplomáticas. Albedo falou: então é assim que será. Então, eu confio que não haverá problemas se decidirmos fazer uma excursão pela capital. Zanak falou: claro. Vamos selecionar cavaleiros excepcionais para servir como seus guardas. Embora a palavra em si significasse que os cavaleiros os defenderiam, isso também implicava em observação, e até mesmo para restringi-los de suas ações, se surgisse a necessidade. Zanak falou: posso saber se algum lugar lhe interessa? Eles precisariam bloquear completamente a área quando fosse a hora, para impossibilitar que os plebeus se aproximassem daquele lugar. Albedo falou: não. Não há lugares que me interessem particularmente. Como não sei quais locais valem a pena visitar na capital, você poderia me guiar em uma excursão.
Zanak falou, entendido. Farei os preparativos apropriados. Albedo sorriu, e assentiu. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.